tive contato com material apóstata. E agora? O que fazer caso você se depare com apostasia ou com alguma questão que seja relacionada à sua fé para a qual você não saiba a resposta? Você, caro irmão, já ficou angustiado com algo que leu, viu ou ouviu de ruim sobre as testemunhas de Jeová? Enquanto tinha contato com tais declarações, normalmente vindas de ex-membros, seu coração batia forte e a ansiedade tomava conta de você? Passou a pensar consigo mesmo: e agora? Se tudo isso for verdade, como eu vou saber? Tenho vergonha de perguntar tais coisas a um ancião e revelar que eu tive contato com apostasia. Fique calmo, você não é o único a passar por tudo isso. Muitos dos que servem hoje a Jeová já passaram por isso também. E é claro que jamais devemos dar atenção a desertores. Mas o que você precisa fazer caso tenha dúvidas sobre a sua própria fé? Vejamos duas coisas que você precisa saber sobre o tema. 1. A identidade e a origem das acusações. E 2. O que fazer após ter recebido esse tipo de informação? Sobre o primeiro ponto, veremos quem são aqueles que fazem tais acusações, por que eles fazem e onde eles querem chegar. Também veremos aquilo que você pode fazer. Primeiro, aprenda a pensar. Segundo, aprenda a pesquisar. Terceiro, aprenda a pedir ajuda. E quarto, defenda-se. Vejamos sobre a identidade dos apóstatas. Digamos então que você se depare com um site, uma página ou um canal de vídeos que existe exclusivamente para atacar a organização de Jeová. O que seria preciso saber sobre tais sites? Vamos primeiro saber um pouco sobre a identidade dessas pessoas. Quem são eles? Essas pessoas que costumam atacar a organização normalmente podem ser catalogadas em pelo menos 3 tipos diferentes, mas com apenas um único espírito. Esses podem ser opositores que nunca foram testemunhas de Jeová, incluindo ex-estudantes e até membros e clérigos de igrejas que se opõem às testemunhas de Jeová. Podem também ser desassociados ou dissociados, ex-testemunhas de Jeová, que saíram porque cometeram pecados crassos ou porque quiseram, ou por incapacidade de compreender as coisas. Ou também podem ser apóstatas, que ainda são membros oficialmente das congregações, mas podem estar inativos ou infiltrados, quer sejam da dianteira, quer não. Porém, todos eles têm o mesmo espírito. O que os move é o ódio à organização e não o seu amor a Deus e ao próximo. Então entenda por que eles fazem isso. Os motivos podem ser variados, mas em resumo, é o seu descontentamento pessoal, talvez rixas carnais, orgulho, falta de fé e conhecimento também, um pecado grave que cometeram, necessidade de destaque, chamar atenção, vitimismo, enfim, em algum momento essas coisas levam, cada uma delas, a nutrir um ódio tão grande pela organização a qual antes pertenciam, que passaram a fazer de suas vidas uma espécie de causa anti-TJ. E então militam na internet, ruas, igrejas e outros, com um único objetivo: difamar as testemunhas de Jeová e a sua organização, desviando o foco das pessoas interessadas no ensino de Jeová. Então, qual é o objetivo delas? É enfraquecer a sua fé e confiança em Jeová e em sua organização, sejam os estudantes ou aqueles que estão se achegando à organização, e é nada além disso, pois eles não apresentam nenhum caminho novo melhor a seguir, apenas um caminho a parar de seguir. Ou seja, o objetivo deles é destrutivo, não construtivo. Pense no seguinte: você não acha estranho que o único objetivo deles seja fazer você deixar de ser testemunha de Jeová, mas eles não estão nem um pouco interessados para onde você vai depois? Perceba que eles não dizem para você se você deve ser ateu, evangélico, umbandista, macumbeiro, muçulmano, enfim. Eles não estão nem aí para o que você vai fazer depois. Eles se satisfazem apenas em você não ser mais testemunha de Jeová. Você não acha isso nada estranho? Muitas ex-testemunhas de Jeová se tornam ateus. Muitos se tornam homossexuais, inclusive são desassociados por isso. Outros se tornam espíritas, satanistas, evangélicos ou mesmo franco-atiradores. Mas eles não brigam entre si.
Ao contrário, eles se unem para fazer você deixar de ser testemunha de Jeová. Já parou para analisar que muitos dos que deixam de ser testemunhas de Jeová para se tornarem apóstatas, eles muitas vezes se tornam desigrejados, ateus, deixam de congregar, vão para denominações conflitantes entre si? Mas peraí, não seria de esperar que eles saíssem para um mesmo destino? Ora, não são eles os portadores da verdade, aqueles que elucidam as testemunhas de Jeová? Que luz é essa que divide e que não une? Sendo assim, se você decidir seguir apóstatas, terá de enfrentar outra decisão. Qual deles seguirá? O que se tornou evangélico da igreja X ou o que está na igreja Y? O que virou trinitário ou o que virou unicista? O que se tornou ateu ou um bandista? Ou simplesmente se tornará um desigrejado? Ou de repente sozinho você iniciará uma obra de pregação mundial? Não, você não terá tempo para pregar sobre Deus porque a sua vida se resumirá em durante 24 horas criticar as testemunhas de Jeová. Pois é isso que eles esperam de você. Já notou que nenhum dos apóstatas se esforça em cumprir o requisito bíblico de pregar o reino? Mateus 24:14. Agora pense, se você tivesse que fazer uma pesquisa sobre judeus, confiaria nas informações vindas de um site nazista? Ou se vivesse no 1º século e quisesse obter informações sobre Jesus, perguntaria para quem? Para os fariseus ou para os discípulos de Jesus? Da mesma forma, como poderia confiar em informações que vêm de sites e páginas de pessoas que odeiam as testemunhas de Jeová? Qual a chance deles serem imparciais? Não deveria ouvir o que as próprias testemunhas de Jeová têm a dizer? Bem, eu acho que já deu para perceber um pouco sobre as fontes de tais informações. Mas e agora? O que fazer caso algumas das indagações de tais pessoas pareçam fazer sentido e venham a afetar o seu ânimo de servir a Jeová? O que fazer? Passo 1. Aprenda a pensar. Trataremos aqui somente de assuntos que não constam em nossas publicações. Então digamos que alguém lhe questione algo mais ou menos assim. Você sabia que a organização Torre de Vigia manteve secretamente envolvimento com a ONU, que é a fera cor de escarlate, por 10 anos? Antes de ficar desesperado e chutar tudo pro alto, mantenha calma e reflita. Vamos aprender a pensar. Lembre-se, já sabemos de onde veio a informação. Então agora nós temos base suficiente para duvidar de como ela chega até nós. E aqui você está pensando. Então pergunte-se o seguinte: o que eu sei sobre isso? O que é a ONU? Como seria possível que uma organização religiosa mantivesse relações secretas com um órgão governamental? As testemunhas de Jeová mantêm relações com governos de 240 países em que atuam. Não seria esse um caso similar? Qual foi o fim disso? A ONU possui informações em nível mundial. E a organização das testemunhas de Jeová também é mundial. Seria essa a ligação? Se ela se desligou, provavelmente é porque em algum momento aquilo que motivou a filiação já havia cumprido seu objetivo. Muitos documentos e filiações em órgãos públicos são feitos pela organização ao redor do mundo. Ela não informa todos esses documentos em suas publicações. E isso não significa que tais filiações sejam secretas. Apenas não são informadas por se tratarem de uso específico de alguns setores em Betel ou das congregações de um modo geral. Outra pergunta interessante: o que essa pessoa realmente sabe sobre o assunto? Será que ela estava lá? Será que ela conhece as pessoas que fizeram a filiação pessoalmente e sabe quais são as reais intenções das pessoas? Ou será que o argumento dela é puramente indutivo? Outro ponto: o que essa acusação vai interferir nas minhas crenças? Agora Jeová é uma trindade. Agora Jeová não é o nome de Deus. Já sei, o negócio da ONU faz com que o inferno seja real. Agora a alma se tornou imortal. Será mesmo? Outro exemplo: imagine que fosse a questão da pedofilia e da suposta permissividade no meio da congregação. Por exemplo, pense no seguinte: que contradições envolvem esta falaciosa indagação? Afinal, não são esses mesmos que reclamam da suposta pedofilia que existe na organização? Não são eles mesmos que gritam aos 4 ventos, que ficam choramingando por aí:
Ai, porque as testemunhas de Jeová são duras demais com as pessoas que cometem pecados sexuais, expulsando das congregações. Ai, ostracismo! Ostracismo! E agora? Agora eles andam na contramão, dizendo que as testemunhas de Jeová são brandas demais? Que permitem pedofilia? Ué, afinal, as testemunhas de Jeová são restritivas ou são tolerantes? Não parecem acusações contraditórias? Afinal, eles querem brandura ou dureza? O que eles querem? Eles querem justiça ou apelo emocional? Estão eles preocupados com as vítimas de pedofilia? Ou eles estão preocupados em fazer com que você deixe de ser testemunha de Jeová? Responda. Pense um pouco. Eles não estão nem aí para a vítima de pedofilia. Eles não dão a mínima. Eles querem fazer com que você deixe de ser testemunha de Jeová. É claro que eu não vou citar aqui todas as contradições que os apóstatas fazem, porque senão eu ficaria falando aqui até a volta de Cristo. Mas enfim, vejamos algumas. Eles dizem assim, ó. As testemunhas de Jeová são politeístas, porque traduziram, a palavra era um Deus. Isso é politeísmo. Mas eles também dizem, as testemunhas de Jeová negam a divindade de Cristo. Ora, se nós negamos a divindade de Cristo, então nós não somos politeístas. E se nós somos politeístas, nós não negamos a divindade de Cristo. Percebeu? São duas acusações, uma que contradiz a outra. Eles nos acusam de ser marionetes da torre, conforme as próprias palavras deles, e depois eles nos acusam de não seguir a torre por estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui nesse vídeo. Afinal, nós somos marionetes ou não somos? Veja mais um exemplo de contradição. Eles criticam as mudanças, os ajustes de entendimento das testemunhas de Jeová, dizendo: mudaram de crença mais de 300 vezes. Só que se as testemunhas de Jeová têm uma crença antiga que ainda vigora até o momento, então eles choram também. Porque não mudou isso já está na hora de mudar, essa política está ultrapassada, ela não funciona para os nossos dias, afinal. O que eles querem? Se nós mudamos, eles reclamam porque mudamos. Se não mudamos, eles reclamam porque não mudamos. Afinal, tem como agradar essa gente? É a esse tipo de gente que você quer seguir? Desculpa, mas pra mim não cola. Agora, voltando ao assunto da pedofilia, as acusações deles são contraditórias. Ou seja, tais alegações se anulam e não passam de informações que visam mexer com a comoção pública. Sua experiência pessoal como testemunha de Jeová deixa claro que isso é apenas calúnia. Afinal, quantas testemunhas de Jeová você conhece que são acusadas de pedofilia? Então percebeu que apenas raciocinar sobre o assunto já nos tranquiliza e nos faz perceber que tais acusações são falsas. Uma observação bem interessante sobre a qual você deveria ponderar é a seguinte: cristãos de verdade possuem vidas úteis. Apóstatas possuem vidas inúteis. Por exemplo, existem apóstatas que dedicam as suas vidas para tentar mostrar para as pessoas que o que nós fazemos é contra o que a Torre de Vigia ensina. Como se isso fosse problema deles. Então veja só, a vida deles é tão inútil, tão sem sentido, igual a de Satanás, que eles se dedicam a uma causa com a qual eles não têm nenhuma responsabilidade. Eles não são mais testemunhas de Jeová, e eles dedicam a vida para tentar mostrar para as pessoas que aquilo que o grupo A Verdade e a Lógica faz na internet é contra a Torre de Vigia. Mas eles não são mais membros da Torre de Vigia, portanto isso não é da conta deles. Só para ilustrar, imagine que você tem uma ex-namorada que fica ligando para os seus amigos, fazendo vídeo e colocando na internet, mostrando para os seus amigos, tentando convencer a todos os que te conhecem de que os seus pais não aprovam seu novo relacionamento romântico. Agora eu te pergunto, qual é o perfil psicológico dessa sua ex-namorada? Qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento de vida saberá que essa ex-namorada sua é psicótica, neurótica, compulsiva, obsessiva, ciumenta, não aceitou o fim do relacionamento, não encontrou um outro amor na sua vida, mas está infeliz porque você está feliz com outra pessoa. Agora pense, não é exatamente esse o perfil de um apóstata? Verdadeiros cristãos possuem vidas úteis ou vidas inúteis? O que você acha? Quando um cristão sofre uma decepção, o que ele deve fazer? Viver de passado igual ao museu? Ou construir um futuro diferente? E não precisa nem ser cristão para isso, é só ser um bom ser humano. E aqui vem outra pergunta, será que eles são bons seres humanos?
Imagine que você mora num país, numa localidade que foi devastada por um desastre natural. E você e várias pessoas perderam suas casas. Mas graças aos apóstatas que formaram um grupo de caridade para socorrer especialmente todos aqueles que abandonaram a organização das Testemunhas de Jeová, agora você tem ajuda humanitária. Então um apóstata que se tornou homossexual, outro que se tornou ateu, outro que se tornou evangélico, outro que se tornou satanista, outro que se tornou católico, enfim, vários outros de ideologias conflitantes. Todos eles amorosamente se unem e fazem um alto sacrifício para ajudar você a reconstruir a sua vida. Que legal, né? Pá! Isso não existe. Não, meu amigo. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Porque a vida deles é inútil, não útil. Pense no seguinte. Desde os tempos dos apóstolos já existiam apóstatas infiltrados no povo cristão. E hoje não é diferente. Mas agora eu lhe pergunto, o verdadeiro cristão é aquele que está infiltrado na religião falsa? Você já viu alguma testemunha de Jeová infiltrada nas igrejas evangélicas? Você já viu o anjo de Jeová infiltrado entre os demônios a fim de desmascarar Satanás? O que é mais provável? Não é o contrário? Não é Satanás que se infiltra na organização de Jeová? Se os apóstatas são portadores da verdade e as testemunhas de Jeová são falsos cristãos, uma seita, por que é que nós não infiltramos ninguém em nenhuma religião que existe, mas eles fazem questão de apostatar e se manterem infiltrados na nossa organização? Agora uma coisa muito importante. Saiba diferenciar a informação real da informação induzida. Ou seja, existe uma informação, mas o que eles querem que você pense a respeito dessa informação? Voltando à questão sobre a ONU, a única informação que os apóstatas possuem é que a organização esteve filiada à ONU durante 10 anos. O resto é tudo indução de pensamento, pré-julgamento de motivação, tentativa de alegar hipocrisia, que é um julgamento moral pré-estabelecido a fim de induzir em você raciocínios errados. Eles tentam girar a sua forma de ver as coisas. Não caia nessa. Mas e se mesmo assim você ainda não ficou convencido? Talvez seja a hora de fazer uma pesquisa. O passo 2. Aprenda a pesquisar. Você sabia que a maioria das acusações dos apóstatas relacionadas à organização já foram respondidas nas próprias publicações das Testemunhas de Jeová? Amadores e o livro O Reino de Deus Já Governa já deram respostas interessantes sobre como a organização se desenvolveu. Também muitas outras matérias no site, nas revistas, livros, periódicos, possuem respostas que foram dadas pela associação em algum momento a todas as acusações apóstatas. Ou seja, os apóstatas simplesmente vomitam por diversas vezes os mesmos argumentos e ataques de sempre. Às vezes apenas apresentam como se fosse algo novo. Nos próprios livros da associação, nós vemos como ela explica as mudanças que ocorreram no povo de Jeová, o que se pensava anteriormente, como se pensa agora, mas o que é que os apóstatas querem fazê-lo pensar? Eles querem fazer com que você pense que eles têm segredos que a associação não conta para você. Mentira! Todas as mudanças que tivemos nos nossos ensinos estão presentes nas nossas próprias publicações. Mas eles não dizem isso. Eles fazem você pensar que eles têm um segredo que está guardado a 7 chaves e que eles são os portadores e iluminadores das verdades. Sendo assim, você não precisa se surpreender caso alguém um dia lhe mostre um livro contendo mais de 500 mudanças de entendimento feita pela Associação Torre de Vigia. Até porque o antídoto pode ser que venha junto com a acusação, pois certamente eles lhe mostrarão essas coisas nas próprias publicações da organização. Ou seja, não é algo oculto, nem secreto. Está lá para quem quiser ver. Seria algo simplesmente inútil, sem propósito. Uma demonstração evidente de desespero demoníaco. Reflita, se a informação está nas nossas próprias publicações,
Não há nada de escondido, não há nada de errado. São apenas fatos passados, que devem ser entendidos de acordo com a época em que cada matéria foi publicada. Esse tipo de acusação simplesmente não faz sentido. Mas e se mesmo assim você não estiver convencido? Então vem o passo 3. Aprenda a pedir ajuda. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda. É bom contatar algum ancião de sua confiança ou outro irmão maduro. Entenda também que não há nada demais em ter dúvidas. Todos nós temos dúvidas. A dúvida faz parte da vida. Então talvez você pense que a sua dúvida está lhe matando e você tem que sanar aquela dúvida. Mas irmão, concentre-se no seguinte: todos nós temos dúvidas. A dúvida faz parte da vida. Mas não é num site apóstata que você vai sanar as suas dúvidas. Passo 4. Defenda-se. Intensifique o seu estudo pessoal. Produza planilhas, gráficos, anote as informações necessárias, produza um caderno de estudos ou algo similar. Isso com certeza o ajudará. Mas também é bom você criar pilares para onde você poderá correr, se segurar, se apoiar, sempre que estiver exposto a algo que possa balançar a sua fé. Por exemplo, anote algo mais ou menos assim, umas 3 ou 5 coisas que o convencem de que você está na verdade. Então, sempre que se deparar com qualquer tipo de informação que o deixe desconfortável, recorra a esses pilares. Certamente você ficará menos ansioso e conseguirá pensar, pesquisar e também pedir ajuda sempre que necessário. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Um grande abraço a todos, fiquem em paz.